Traz a imagem oculta do cristão que vai crescer. Se entrega a Mãe Terra de maneira singela, buscando evolução para se tornar uma árvore frondosa e seus frutos orgulhosa renascer e pra crescer. Se entrega a Mãe Terra de maneira tão singela, buscando evolução pra se tornar uma árvore frondosa e seus frutos orgulhosa renascer. Boa noite. Ó, gostei dessa voz aí. Muito tempo que eu ouvi essa voz aqui no salão. Muito obrigado pela presença aí. Pessoal, tudo bem com todos? Tranquilo? Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Que possamos ter nesse encontro de hoje um grande aprendizado, né? Nós vamos trazer aqui alguns recados, pessoal. Nós já estamos tendo aí na casa um estudo para tarefeiros, né? Toda segunda-feira, né, às 19h45, a reunião já está acontecendo. Quem quiser participar, é só descer lá embaixo na sala lá e participar, pessoal. Não tem que fazer inscrição, né? Esse conteúdo vai falar da casa, vai falar da doutrina espírita, como iniciou a doutrina espírita, vai falar de Allan Kardec, né? Muito conhecimento. O livro dos Espíritos, Evangelhos com o Espiritismo. Então tem muito conteúdo para aprender lá, tá bom? A casa oferece atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno, aqueles que sentirem necessidade de um diálogo, né? De um amparo, nós estamos aqui oferecendo, né, esse carinho aí. Deixar um nome na recepção e serão chamados para esse atendimento fraterno. Até às 19h30 mais ou menos, tá, pessoal? E domingo também acontece, de 9 às 10 horas. Tem na quarta-feira a orientação espiritual, da mesma forma, deixar o nome, né, até às 19h30, e no final da reunião é deixada essa orientação espiritual para quem solicitou. Nós temos visita aos lares. Quem tiver aí algum parente ou precisar de um atendimento fraterno em casa, deixa o nome na recepção, a equipe vai ver a disponibilidade para esse atendimento e, se possível, marcar esse agendamento. Tá ok? Nós temos um aviso importante aqui. Esqueci da evangelização, que é muito importante, pessoal. Nós temos a evangelização infantil, né, da premocidade, bebês. Isso acontece de segunda às quartas e aos domingos. Tragam as crianças, né, tragam os jovens. As evangelizadoras estão preparadas, né, fazem um estudo, preparam um estudo dentro, né, do conteúdo para esses jovens, para essas crianças aprenderem. É uma evangelização desde pequenininho, né, já caminhar com Jesus. É muito importante, tá bom? Um aviso de domingo agora não vamos ter a reunião pública. O departamento DIGE, Departamento da Infância e Juventude, e a AME, vão ter um encontro aqui na Casa da Fraternidade em Momiranês, que é o workshop. Então, é um evento que eles estão falhou, gente. Eles vão encontrar aqui para esse evento, tá bom? Então, não vai ter reunião pública aos domingos. Quem tem o hábito de vir domingo, esse não vai ter. Tá ok? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Pois não? Ontem houve uma informação sobre AME. Ele ficou meio... Esclareça, por favor, o que é AME? Essa é a associação, né, que
como é que é, Vanessa? É de contagem. Essa alma é essa associação de contagem que acontece aqui. Então vai ter o departamento aqui da casa com essa associação. Eles vão trabalhar um tempo aí que eu não sei o tempo. Né? Estava aqui ontem, está esclarecido. Porque foi dito Ok. que é a Associação Mineira, então na hora Mas é uma associação civil de contagem. Municipal de contagem. Tá bom? Então nós vamos fazer a nossa prece para que possamos ter o início da nossa reunião. Vamos elevar nosso pensamento, a espiritualidade, acalmar nossos corações, respirar com calma. Vamos deixar fluir essas boas energias que já se fazem presentes nesse ambiente, agradecendo a minha mesa, toda a sua equipe que nos recebe com muito carinho, já cuidando de cada um de nós. Agradecer a Deus, nosso Pai, por essa grande oportunidade de estarmos aqui essa noite. Agradecer ao nosso amigo Jesus, que está sempre caminhando conosco, nos auxiliando, nos orientando, trazendo para nós o seu Evangelho, trazendo para nós todo o conhecimento necessário para a nossa evolução. Jesus, Mestre amado, se faça presente no meio de nós, como o Senhor mesmo disse, onde houver um ou mais em seu nome, ali estarei presente. Que a sua paz esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então nós vamos passar aqui a palavra para a Vanessa, que vai trabalhar o estudo de nós. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, pela oportunidade da encarnação, pelas suas leis que se faz em nossas vidas, que estamos aqui, por algum motivo. Esses motivos, talvez a gente, até o final, vai chegar pertinho dele, eu quero aproximar desse entendimento. Tem uma particularidade que eu estou aqui hoje, que é um convite, da espiritualidade, e esse convite veio em sonho, e aí eu falei assim, nossa, mas eu vou voltar? Depois de tanto tempo, Antônio? Sem fazer palestra, aí eu ouvi só assim, humildade. Tá bom, eu vou trabalhar. Um dia que eu não conseguir, eu vou. Não, humildade é o tema, eu falo semana passada. Aí eu falei, tá, humildade é o tema. E foi um dos versículos que eu mais trabalhei quando eu entrei em 2015, não, 2011, 2015 foi a formatura, no estudo sobre a mediunidade aqui na casa, da mesa, no dia 30 de setembro de 2011. Então, nesse dia, e aí já em 2012, os coordenadores, os facilitadores do estudo, deram para a gente versículos, e eu peguei esse versículo, daqui a pouco eu vou ler para vocês. Mas antes de eu ler o versículo, Jesus já se faz presente, então eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de ser nosso guia e mestre, porque através do seu caminho, ele deixou pegadas que nos dão um saudosismo. E a gente, quando a dor vem, nós nos endireitamos. E nesse retorno ao caminho, trabalhamos muito a humildade. E nesse processo, acho muito importante que a gente lembre dele na cruz, porque ele veio, muitos dizem, para nos salvar, mas para nos mostrar, deixaram os seus discípulos, os seus apóstolos, trouxe um deles aqui hoje, para que a gente, outro apóstolo, 13º, para que a gente converse um pouquinho sobre essa virtude que ainda precisa ser muito trabalhada em todos nós. Antes de começar com a passagem, eu quero trazer uma vivência como profissional da minha área, uma passagem que eu ouvi dentro da minha área falando sobre um monge. Um monge muito famoso no Oriente foi visitar os Estados Unidos, e quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele foi recebido por um professor muito querido, da escola e da faculdade, pelos ensinamentos que ele transmitia aos seus alunos
porque ele tinha uma vivência e tinha um conteúdo muito grande a respeito da vivência dos monges. Então ele falou assim, já que você, professor, é um ícone aqui dentro de nós, então você vai ficar responsável por receber essa figura do Oriente aí que está chegando para a gente. Então quando o monge chegou, ele recebeu esse monge e mostrou o tempo todo o tanto de conhecimento que ele tinha a respeito da vida, né, de ser um monge. E aí o monge viu, tipo assim, pediu só uma xícara de chá, tipo assim, um bule. Aí ele foi servido, como tinha 2 xícaras, não, vamos tomar um chá. Aí ele começou a colocar o chá na xícara do professor. E ficou ouvindo o professor. E o professor não parava de falar. E ele continuou colocando o chá na xícara do professor. E o professor não parou. O que vocês acham que aconteceu? Oi? Derramou. O que vocês acham que aconteceu depois? E ele está colocando. Vocês não vão falar nada, não? Acabou. Mas o professor parou, não? Não? Pô, mas você está vendo o que você está fazendo aí? Não? Eu estou. Mas assim como essa xícara tem um limite, você transborda de conhecimento que precisa esvaziar um pouquinho. E eu acredito, e ouvi isso também de outras formas, que a humildade começa muito por aí. Então, é um convite para todos nós para receber um conteúdo novo ou diferente, né? Não vou falar sem julgamento, que nós, né, julgamos, é um processo inato, acho que ainda faz parte de nós, mas para a gente esvaziar, porque a gente chega cheio, chega carregado. E se eu falar rápido demais, acelerado, eu falei, esvazia a xícara. Pode falar, é que eu não vou ler. Esvazia a xícara. Aí vou, tá demais, tá transbordando demais. E para mim, na minha concepção crística, né, de Cristo, concepção de Cristo que eu tenho, é o único que transbordou nessa terra. É o único capaz de permitir que a gente, através da humildade, receba o que ele tem para nos ensinar. E caso tenha alguma dúvida, porque mesmo com a xícara vazia, se vocês tiverem alguma dúvida, levanta e fala assim, Maria, estou com uma dúvida, não entendi, vamos parar. Porque a ideia dos estudos que nós aprendemos ao longo dessa caminhada na doutrina espírita é de que a gente não esgota. Emmanuel, só nessa passagem, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, ele trouxe 8 elucidações diferentes. Emmanuel, esse livro que a FEB reuniu, eu trago às vezes muitos livros, é só para referência. Então a FEB tem um conteúdo que reúne as passagens de Emmanuel, e aqui no Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que abre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a referência principal do estudo de hoje, os versículos 11 e 12, que trabalha com a instrução dos espíritos. O Adolfo, ele traz uma elucidação para a gente sobre a humildade, é o ponto de vista de um espírito ali. Então esse olhar que ele trouxe, a gente vai esmiuçar um pouquinho para ter um papo, se vocês quiserem conversar, a gente troca um conhecimento. Estou passando aqui porque eu fiz um roteiro que a gente fica cansado o dia inteiro, e aí a gente, só para não perder as referências. Então a gente tem essas 2 referências. E o que são os pobres de espírito? Ela falou, gente, eu vou ter que ir lá. Pode falar, não coloca o microfone, não, você tá. Os humildes. E qual que é a promessa que é dada a esses humildes? Eles Herdarão? Ou deles é? A promessa é imediata e que vai se cumprir ali naquele processo
em que você se postura, você tem a postura de, você ergue ali na hora. Não vai ser uma herança dada depois que morrer, depois que... É ali, na hora. Porque você se preenche. E essa semana eu estava falando com meu esposo, a gente conversando sobre o mundo, né, de regeneração, transição planetária, que às vezes a gente quer temas atuais numa casa espírita. Eu acho muito bacana a gente contextualizar. Mas quando nós contextualizamos o Evangelho, aquela passagem que Jesus disse, ele chegou, olhou a multidão, sentou, abriu a boca e disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que foi depois? Por que ele abriu com essa passagem, com essa palavra? O que veio depois? Um grande sermão. Em que Gandhi nos traz que se perder todos os demais livros e ficar só isso, os cristãos estão salvos. Execute ele. Leia, chega, esmiuça. E quando lá em 2015 eu cheguei, eu parei. Eu falei, nossa, se eu viver isso aqui nessa encarnação, eu já vou. Aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, desde lá do início até o final. Você fala, nossa, mas trabalhar isso é difícil demais. Não é? E se a gente pegar verbete por verbete, mas as 8 passagens de Emmanuel, é muito trabalho. E aí, eu gosto de um estudo que eu vi do Haroldo Dutra Dias uma vez, falando ele trouxe 3 aspectos. Na minha escrita, eu acho que eu escrevi pelo menos uns 4. O que é ser humilde? Primeiro vamos entender, porque às vezes a gente fala assim, fulano de tal é pobre de espírito no sentido pejorativo, falando que ele não tem capacidade de absorver ou é ignorante, não é? Você deve dessa forma? Mas a pessoa que ela não tem, ela não está preparada ela é rica. Ela é rica de quê? O que a xícara dela está cheia? Vocês já pararam para pensar nisso? Se o pobre de espírito é do reino dos céus, como é que a gente pode comparar a uma pessoa exclusivamente ignorante que não está aberta ao aprendizado? É contraditório, não é? Eu estou viajando. Gente, vocês estão sérios demais. Eu gosto de ir. Não. Pelo menos se eu mostro ela também. Pessoal, Jesus, ele veio para deixar a gente mais leve. Deus não é um homem sentado num cajado, segurando, sentado no trono. A nossa consciência é muito mais terrível que Deus. Então, as brincadeiras que eu faço, se ferir alguém, é para poder deixar mais leve. Ainda mais na segunda-feira, depois de trabalho, pesado. Então, o orgulho enche essa xícara. Por isso que eu convidei o início, para a gente poder esvaziar um pouquinho. Quando a gente... E o orgulho, que a gente vai falar mais dele para frente, deixa essa xícara muito cheia e não está pronto para receber. Mas aquele que desmerece, que humilha, que xinga, que fala assim, você tá doido? Você vai falar um negócio disso comigo? A gente brinca que é o espírito de porco. Não é o espírito humilde, ele é pobre de espírito, não. Pobre de espírito, ele está aberto. Ele é ignorante, sim. Ele está muito mais aberto do que aquele que está cheio de si, achando que é melhor do que o outro e que não vai dar conta. Então vamos lá, no mínimo os 4, né, que eu tracei, eu vou olhar para ler. Quando a gente sabe uma coisa e não faz, a gente está sendo humilde? O que vocês acham? A gente saber fazer e não ir fazer por uma falsa modéstia, né? Aquela trabalhar a falsa modéstia. Se a gente pensar assim, não, mas eu não vou me expor. O que o outro vai falar de mim? Tá cheia a xícara? A xícara está cheia. Então a gente pensar assim, esse é o primeiro aspecto.
Ah, não, mas eu não vou falar. Vocês acham que Jesus se preocupou com os vendilhões do templo quando ele saiu derrubando tudo? Ele queria limpar. Ele falou assim, opa, aqui não. Aqui não. Aqui é sagrado. O segundo aspecto, eu não sei fazer e vou fazer. Não dou conta, eu sou capaz. Ah, mas me desafiou. Eu já fiz isso não. Quem já fez? Ah, mas só porque falou que eu não dava conta, mas agora eu vou. Né, Janete? Então quando a gente pensa que eu acho que eu devo ter feito essa semana, tipo assim, assunto de taxista. Aí eu vou me meter no assunto taxista. Eu acho que eu sei, só que meu pai é taxista. Eu faço isso ainda. Olha para você ver os tantinhos de coisa que a gente precisa de trabalhar, né? Parece bobo, mas aí a gente vai trabalhar. Eu lembro que uma vez minha mãe viajou, um eletricista foi lá em casa, na casa dela, a gente falou, não, vamos trocar esses fios, trocar essas caixas, trocar isso aqui, aí fiz. Aí eu comecei. Aí ele falou assim, não, mas vou ter que pagar um ajudante. Eu falei, não, eu te ajudo. Eu sei. Aí no final ele falou assim, você tem boa intenção, você tem, né? Eu falei assim, atitude de ir lá fazer, você não é eletricista, claro, né? Mas assim, foi interessante, porque realmente viu que não precisava ter pago o ajudante que eu consegui fazer. Mas eu sempre tive esse ímpeto, quer dizer, o que eu não sei eu aprendo. Né? Mas eu ia muito mais pela falta de humildade, o excesso de orgulho, do que para boa vontade de querer só ajudar. E também economizar o dinheiro do ajudante, né? Que aí, claro. Mas eu percebo que dentre esses 4 aspectos eu ainda sou muito esse. Já fui muito de não ir. Não, vou não, tem um palestrante melhor, né? Sempre vai ter, não vai? Sempre vai ter. Só que não vai ter nenhuma Vanessa. Não é porque eu sou melhor ou pior. É porque eu sinto que eu vim com uma designação de ser evangelizadora. Poxa, meus pais me levaram para a casa espírita com 3 anos de idade. A Aparecida me chamou para ser evangelizadora, eu tinha 12. Aí eu só fui, aí eu corri da casa espírita, foi aqui não. Aí eu com 24 anos, eu falei, vai. Aí eu caí de novo. Então foi meio que chutado, vai, você vai voltar. E aí quando passa as situações, os perrengues, chega todo ralado, vocês acham que eu voltei para a casa espírita por causa da dor? Por causa do amor? Qual deles? Muita gente fala assim, quem está aqui pelo amor? Quem está aqui pela dor? Quem não está aqui? É tudo espírito desencarnado, só tem essa capacidade mediúnica tamanho. Nós estamos aqui muito mais pela razão, porque a gente quer buscar respostas de questionamentos que a gente não está tendo no dia a dia, de coisas que estão nos sufocando, aprisionando, tem a gente tem um bolo na garganta, assim, dores de cabeça, excesso de adoecimento, saúde mental hoje está sendo uma epidemia. Medicação não é solução, mas a gente está vendo várias questões relacionadas a adoecimentos, porque nós não estamos sendo treinados para sentir. Porque teve um filósofo lá atrás que falou, penso. Onde que ficou o sentimento? Penso, logo existe. Não que Descartes esteja errado, mas, poxa, vamos refletir um pouco mais. Se eu penso, logo existo, logo sinto. E esse sentimento está deixando muito a gente à margem. Porque eu não sou um animal racional. Eu sou um ser humano. O animal ficou antes da virada do determinismo divino para a evolução. Depois da virada, hoje nós somos homens dotados de livre-arbítrio e fazemos escolhas. Não existe boas ou más escolhas. E essas escolhas terão consequências e um ponto de limite para que Deus fale assim, até aqui. Emmanuel traz muito isso, até aqui. Até para a realização, você não vai mais. Não mais além. Deixa eu colar aqui. Corta, medita.
o terceiro exemplo é aquele que não está aberto para crescer. Eu costumo falar, minha avó fez 89 anos sábado, aí eu falo com ela assim, vovó, você está viva? Tô. Então você pode mudar. Ah não, eu estou velha demais para isso. Então a gente deve trabalhar a humildade até o último segundo que a gente tem que ter nessa terra. Ah não, já fiz 60 anos, eu estou idoso. Idoso não aprende mais. É o meu paciente mais novo. Ele acabou de chegar para mim, que eu trabalho com saúde do idoso. Poxa, eu vou achar que ele não vai melhorar? Aí eu falo assim, você está chegando agora aqui para mim? Eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana, que ela trabalha com finitude, né? E o paciente que chega na clínica dela, ele está morrendo. Poxa. Aí ela fala com ele, mas ainda dá tempo. E ela tem um caso de um paciente que chegou lá, né, uma pessoa muito rica, 46, 47 anos, teve um câncer, acho que foi uma leucemia, diagnóstico, e já chegou com o diagnóstico terminal. Aí a família, os filhos, né, a esposa, hemoglobina de 8, então chegou na clínica, e ele com processo anêmico só caindo, só definhando. Aí ele já chegou porque os médicos falaram para ele, você tem no máximo 2 meses de vida. Então eu acho que vale a pena você procurar um lugar, que você vai ter esse processo. Aí ele chegou lá no espaço da clínica da Ana Cláudia e foi acolhido. Aí ela começou a trabalhar com ele essa aceitação da finitude, porque ela tem um livro muito bonito que, não sei se vocês conhecem essa autora, ela não é espírita, tá pessoal? A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, é um livro espiritualista assim, maravilhoso, e ela fala do muro, né? Porque uma hora você chega no muro assim, você fala assim, e aí, o que eu fiz na minha vida? E aí? E aí esse homem jovem chegou no muro. E aí os ensinamentos que ela foi trabalhando com ele ali, e as questões, a vivência da família, palavras, às vezes, de uma forma que ela traz, lembra muito Chico, né? Tudo passa. Isso também passa. Né? E é muito legal a espiritualização chegando para os corações. Jesus chegando para os corações. E não a transformação, porque Kardec, no que é o Espiritismo, ele fala, nós não fazemos proselitismo. A gente está aqui para poder esclarecer, a gente não está aqui para converter. E o esclarecimento acessa o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Na hora que o silêncio do coração chega, você vê Deus. E essa pureza a gente só alcança lá no primeiro versículo, sendo pobre de espírito. Porque sem ele a gente não consegue chegar lá. E aí quando a gente tem esse paciente que vai aprendendo a viver, a valorizar cada minuto da sua vida, porque ele vai morrer. Então nós todos, graças a Deus. Quando ele chega e fala assim, não doutor, eu estou tão... Ele fala para a Cláudia, doutor, eu estou tão bem, eu estou me sentindo tão bem. Vamos fazer um hemograma de novo? E ele chegou lá para a internação com o hemograma 8. E hemograma 9 no hospital já fazendo uma transfusão. Normalmente já faz a transfusão. Aí beleza. O que vocês acham que deu no hemograma? 3. O espírito que estava erguendo aquele corpo ou era o corpo que estava permitindo o espírito permanecer nele? Ele não tinha hemograma para viver. Ele estava vivendo. E uma semana depois ele morreu. Feliz. Porque ele aprendeu até o último minuto, ele estava aberto. Ele todo dia ele renovava, esvaziava a chuva. Cada dia era um dia diferente para ele crescer, para ele se renovar, para ele aprender. Ele não tinha 88, 89 anos como minha avó. Mas ele tinha só 2 meses de vida. Depois do segundo hemograma só tinha mais 5 dias. Ele não sabia, né? Mas ele se abriu para o aprendizado. E a gente continuamente
está aprendendo. E eu gosto muito do processo, né? Às vezes a gente se culpa muito, às vezes a gente carrega um peso muito grande da culpa do erro, e eu aprendi a amar o erro. Hoje eu amo errar, mas eu procuro a cada dia errar coisas diferentes. Eu não errar as mesmas coisas, porque eu falei, poxa, se eu aprendi isso aqui, se eu estou errando de novo, o que eu não aprendi aqui que ainda está me causando dor? Aí reflete, faltou um ajuste. Aí vai, no dia seguinte, errei, mas estou um novo aprendizado. Então também isso é uma forma da gente trabalhar a humildade. Só que tem uma coisa que eu falei, quantos minutos? 25 minutos? Eu sou corajosa e nossa. Mas tá tudo bem até aqui? Mas vou contar uma coisa pra vocês, eu não entrei no tema ainda. Quando não entrei, eu só comentei, só passei assim, ó. Porque para isso tudo, pra gente trabalhar uma questão. Porque o Adolfo fala assim, a humildade é uma das virtudes mais difíceis de serem vivenciadas, de serem praticadas. Por quê? Deixa eu virar lá, vai pensando. Por quê? Ele ainda utiliza assim, uma virtude esquecida. Não é nem vivenciada, foi bom eu olhar aqui. Por que vocês acham que é uma virtude esquecida? Mais 30 segundos. E aí tem um camarada. Quem já leu? Já tem 3 referências aí. Muito bom. Paulo Estevam. Recomendo. Eu teve uma releitura que eu fiz dele, que eu fiz a partir da segunda parte, porque eu queria pegar ensinamentos específicos. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Apóstolo de Cristo. Hã? Que era Saulo. Que era o Saulo. E quem foi Saulo? Um hebreu. Senhor da Justiça. Senhor da Justiça, que hoje seria um juiz. Na sua faixa de uns 30 e poucos anos. Ouviu falar de um tal de Cristo, não foi? Me ajuda aí. Ouviu falar de um tal de Cristo, de Jesus? Como assim? Caridade? O quê? Abrigando enfermos? Esses caras estão loucos? Perseguidor dos cristãos. Não, antes de ser perseguidor dos cristãos, ele repudiou uma coisa: a caridade. O que é isso? Não, isso não existe não, é absurdo. Se acolheu o estrupiado, ele veio para os gentios, ele veio para os. Esqueceu os doutos e veio para os miseráveis? Não. Cristo? Não. O Cristo, Jesus? Jesus não é Cristo, não. O Emanuel não. Nunca. Por quê? A xícara dele estava bem vazia. Cheio. Cheio de conhecimento, cheio de pontas. O que precisou de acontecer com ele? Apedrejar o cunhado na frente da noiva. E aí ele tem que... O que eu fiz? A xícara dele será que esvaziou? A noiva morrer, a xícara dele esvaziou? Descobri que a noiva foi convertida ao cristianismo por um tal de Ananias. Eu vou atrás dele. Eu pego esse baixinho. Agora eu pego. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O Thiago já falou. Escreve aí, gente, no YouTube aí, que eu acho que daqui a pouco vai acontecer. Tá vendo? Anda, gente, o Thiago já soprou. Isso.
Ele caiu do cavalo. Mas o que aconteceu antes? O que sucedeu antes dele cair do cavalo? O que move muito são as perguntas. E o mestre perguntou para ele: Por que por que ele me persegue? persegues? Saulo, E um divino. E foi através de uma grande luz que se fez no horizonte, ele com outros dois cavaleiros. Quem que só viu Jesus? Só ele. Esse homem está doido, ele caiu, ficou cego, eles levaram ele até uma hospedaria. Aí no dia seguinte, não foi no dia seguinte. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse das suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor. Olha a humildade aparecendo. A xícara dele nessa hora está vazia? Só tinha uma gotinha. Eu acho que só tinha, não, tinha uma gotinha. Estava vaziada, gente. Não, mas depois deu uma enchidinha, porque aí quem já leu aqui? Ele encheu, aí teve que ir pro deserto, mas aqui ele está no deserto. Aqui, ó, rumo ao deserto. No deserto esvazio. No deserto, aqui está rumo, ok? Tá, vocês estão certos. Recorreu a Deus para que não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus. Lhe clareasse a mente, atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. No terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc, um grande amigo dele, na época com o doutor. Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho, de semblante calmo e afetuoso, ali está. Sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. O mutismo do visitante indicava o desconhecido. Quem sois? Perguntou o cego admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Aqui, ó, os pelinhos pé. Bonito, né? Quem que era? Ouvindo o moço de Tarso, tateou ansiosamente nas sombras. Quem seria aquele homem que sabia os feitos lá da estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão da voz enternecida e carinhosa? Vosso nome? Perguntou, quase aterrado. Ananias. Vocês acham que Ananias foi de pronto? Eu ia tremer. E o que a gente pega isso? O evangelho, a gente não trouxe o evangelho, né? O versículo 11, depois eu acho bom vocês lerem o versículo 11 e 12. O que esse resumo, essa fala traz para a gente, para a nossa reflexão aqui à noite, já para a gente começar a entrar no tema e começar a fechar. Se a gente quer trabalhar e fazer a caridade, porque a humildade está esquecida, segundo Adolfo mesmo. A gente precisa de colocar o orgulho de lado, equilibrar, porque o ente caído ali, nós somos iguais, e às vezes hoje, em muitos comportamentos, eu sou muito melhor do que ele, eu sou muito mais eu. Quem é fulano para falar assim comigo? A gente faz isso. Não estou falando de vocês não, estou falando de mim. Na hora que a gente menos imagina, a gente fala assim, mas quem domina esse conteúdo sou eu, não é fulano não. O que ele está achando? Eu tenho 15 anos de experiência clínica e... eu já fiz isso, já fiz aquilo. E o Ananias só chega e fala assim, eu vim amando daquele que você encontrou pelo caminho.
Ele já sabia de tudo. E claro que entre os cristãos foi assim, vixe, Saulo converteu e agora ninguém acreditava, né? Até para receber ele na casa do caminho, Pedro teve orientações, porque teve rebuliço. Ele falou, mas como você vai receber o cara? Ele pode estar fingindo. Não, mas o irmão Ananias já me falou que já conversou com ele e tal. Mas só que eles não receberam ele. Para resolver a questão, eles mandaram ele para o deserto. Ele falou, eu nem vou mandar ele lá, porque se ele passar pelo deserto, aí ele está pronto. E eu acho mais interessante desse livro, quando fala da questão da humildade, porque Saulo, né, na época, ele tentava falar sobre Jesus, não saía nada. Ele não conseguia falar. A mesma eloquência que ele tinha de subir nas tribunas para falar sobre a lei, sobre Moisés, ele não tinha para falar do Cristo. Por quê? Faltava vivência também. O coração dele, Jesus sabia o que passava no coração dele. Ele tinha a força necessária para difundir o Evangelho e levar o Evangelho a todos os corações, em vários corações, porque hoje nós temos esse acesso. Um dos seres que lutou para a gente ter acesso, porque ele fazia os manuscritos, ele replicava os manuscritos de Mateus, para que as pessoas ficassem conhecendo. Então, depois Lutero, né, já séculos e séculos depois, 1600 anos depois, Lutero difunde isso com maior força através das 93 teses, mas a gente vê naquele momento ali, com a vivência de Paulo e a presença de Ananias, como Ananias colocou ele no mesmo patamar. E Paulo, já com a visita de Jesus ao seu coração, apesar dele esperar Sadoc, o seu amigo, da época do judaísmo, e cada um, até o pai dele, quando ele foi visitar, o pai dele falou, você me mata de vergonha. Por que você fez isso com a sua família? Por que eu comprei um título romano para você ser alguém na vida, você faz isso comigo? E ele teve que abaixar a cabeça e ir embora de Tarso. E sabia que a partir dali ele não ia ter mais ajuda de ninguém, porque o próprio pai fechou as portas para ele. Aí ele lembrou da profissão que o pai falou, tem uma profissão para que você, quando precisar, você vai usar essa profissão. Mas a palavrinha, caridade, é o que representa Ananias ali naquela presença. E voltando a falar da Ana Cláudia Quintana, quando ela fala assim, muitos cuidadores às vezes não conseguem lidar com o idoso ranzinza, porque não entende que ser cuidado é muito difícil. Falta humildade de quem está sendo cuidado, mas falta humildade do cuidador. Porque você está numa cama, incapaz, ali, que não consegue fazer as questões de, às vezes, necessidades ali básicas, e às vezes a forma com que a gente lida com aquele ser que está ali naquela posição, e olha o carinho de Ananias com Saulo. Ele sabia que ele ia matar ele. Você ia me matar, eu sabia disso. Acho que não sabia, não. O cara que você encontrou no caminho, ele pediu para eu vir te curar, eu estou chegando, ele me matou mesmo. Mas a gente precisa de entender que se a xícara está cheia, a gente não consegue nivelar. E a caridade não acontece. Tem algumas questões do Livro dos Espíritos que vem ao encontro dessa fala, eu vou trazer para vocês. E vem uma questão aqui que é muito interessante, que são 5 questões. Vamos começar com a questão básica aqui sobre Deus. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências, vem o próprio reconhecimento de Deus no primeiro passo para a humildade. Às vezes, um materialista chega e fala assim, mas eu não reconheço Deus.
E aí a humildade está, né? Aí aqui vem a resposta dos Espíritos. Pela obra que se procura o artífice, o artista, né? É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Então, quando os Espíritos respondem aqui sobre o próprio entendimento de Deus, então o primeiro passo para a gente poder... E o que Saulo faz nos 3 dias antes de Ananias chegar? Roga a Deus. Então há um reconhecimento de Deus. E quando nós nos reconhecemos filhos de Deus, o que o outro é meu? Irmão. Não, ele é meu pai. Ele é meu pai. Mas eu falo assim, ele é meu irmão. Em Cristo. Em Deus. Gente, passei esse ano, dia 22 de fevereiro, não esqueço. E sabe o que é? Aqui você vai estar beirando o ódio. Eu falei, por que o Senhor me evangelizou? Eu tenho que amar e ser feliz? Quem já pensou assim? Aí o Espírito só fala assim, ué, isso aí, quem disse? Eu fiquei 3 meses passando mal. Até fazer igual o Saulo. Isso é grave, né? Porque eu preciso amar. Ela é minha irmã. Tem que nivelar. Sem esse nivelamento, que só é possível pela balança do amor. Nenhum outro. Esse nivelamento é o que nos traz um cadinho de esperança para a transição planetária. Está acontecendo dentro de cada um de vocês. Porque Jesus, quando subiu ao monte e viu a multidão, ele viu a multidão de encarnações que tem em você. Ele vê seu espírito, tudo que você passou. E ele vai falar para você, porque é lá no ano você vai falar assim, não. Ele viu. Que passagem da Bíblia a gente reconhece isso? Quem que tocou? De mim saiu virtude. Ele vê e sente. 12 anos, uma mulher que passa um sofrimento grande, que é excluída da sociedade, mas sabendo que Cristo ia passar ali, Jesus ia passar ali, ela se aventura, porque era uma aventura, porque ela ia ser humilhada, reteada, apedrejada. Mesmo assim, ela dá um jeitinho de tocar a veste dele. Deus. Então, o reconhecimento de Deus na nossa vida é um dos passos para a gente trabalhar a humildade. Aí a gente fala assim, mas o outro é ateu, então a gente então ele vai ser humilde nunca. Opa! Jesus, quando sobe ao monte, olha para a multidão e enxerga o seu espírito. Por que ele é? É ele a consciência dele. Ele está ateu nesta encarnação, nesse momento. Quem é ele? Não sei. E a gente costuma julgar pela frestinha do cisquinho que a gente vê do outro. E Jesus enxergar multidão. Ateu? Ixi. Questão 274. Vai anotando aí para vocês estudar depois. Esse aqui fala sobre a hierarquia dos espíritos. A hierarquia dos espíritos, a gente tem a 274 e 276, para a gente finalizar aqui. As diferentes ordens de espíritos estabelecidas entre eles, das mesmas hierarquias de poder, tem uma subordinação de autoridade? O que vocês acham? Tem uma subordinação de autoridade entre os espíritos? Que deve ser respeitada. Então, aquilo que a gente falou, do processo de aprendizado. Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade que exercem por uma ascendência moral irresistível.
quer dizer, a gente já percebe o aspecto moral. Quando eu imagino que, na época que Jesus veio à Terra, pela passagem do livro Francisco de Assis, e está em Apocalipse, no capítulo 21, foram aprisionados 2.000 espíritos por 1.000 anos, para que se houvesse uma limpeza na Terra, naquele momento. Então, assim, já para aqueles espíritos que receberam Jesus já teve essa percepção, e quando ele passava, tinha uma autoridade. Os espíritos, o poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a Terra lhe dão a supremacia no mundo dos espíritos. O que vocês acham? Você foi um grande ícone aqui na Terra. O nivelamento, vocês acham que dá só num lugar aqui? Ou dá nos dois planos? Não é essa pergunta que o Espírito está fazendo, não. Mas assim, o nivelamento da gente olhar irmão e irmão é nos dois planos. Mas aqui está perguntando o seguinte: se você for um grande doutor aqui, você chega no plano espiritual, você vai continuar tendo a mesma hierarquia? Você vai ocupar um posto de hierarquia? Ou Não. A história do André Luiz já foi respondendo. André Luiz. né? Exatamente. A gente casando as referências. Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, né? E agora a última dessa sequência: aquele que foi grande na terra se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Você imagina que esse doutor chega lá e ele vai ser um médico, né? Vamos trazer o caso do André Luiz. Depois ele fala assim: vou limpar os pontos agora, né? Vou limpar essa sala aqui. Você acha que ele sofre de grande humilhação? Não. Sim, né? É ele que escolhe se vai ser humilhado ou não. Frequentemente. Muito grande, sobretudo se é orgulhoso e invejoso. Ele sim. Porque as questões estão dentro da gente. Porque aí é a grande dificuldade da gente conseguir fazer a caridade está nisso. Porque o maior obstáculo para o progresso é o orgulho e o egoísmo. Na passagem 785, essa aí, vocês vão vamos pegar aqui. Acho que dá, não vai ficar muito. Não vou ler tudo, não, você está doido. É muita coisa. A 785. Qual o maior obstáculo do progresso? Que essa aqui vai ao encontro do Evangelho segundo o Espiritismo: o orgulho e o egoísmo. E aí, quando ele fala isso, ele está relacionado a qual progresso? Material ou moral? Moral. A grande dificuldade para que a gente alcance o mundo de provas e expiações está dentro da gente mesmo. O mundo de provas e expiações ele pode começar hoje, com você. Lá em Romanos 12, 2, se a gente quer transformar o mundo, Paulo nos diz: transformar-nos. Porque essa transformação, ela tem que vir de dentro. Ela tem que vir da disposição para essa transformação acontecer. E agora, nesses minutos finais, vou abrir, porque eu gosto de deixar uns minutinhos para as perguntas. Posso? Claro. Qual que é o seu nome? Posso? A gente fala muito dessa questão de encontrar Deus, né? Uma forma de encontrar Deus. E a própria palavra Deus já nos mostra onde encontrar o próprio Deus. Porque nada que é extremo, né? Nem em todas as coisas materiais, ou seja, tudo que é extremo, ele não é bom. Então, vocês tiram as duas letras iniciais e finais de Deus, que é a letra D e a letra S, e você vai ter um lugar onde você encontra Deus.
que é dentro de si próprio, e avaliando os seus atos, avaliando os seus pensamentos, tudo aquilo que você faz no dia. Tem uma passagem que fala, como me tornar um espírita melhor. Avalie todos os seus atos, tudo aquilo que você fez no dia e veja se eles estão corretos ou não. Então, assim, é uma forma da gente entender o que é a humildade, o que eu estou aqui para fazer. É isso, avaliar os nossos pensamentos, conheça-te a ti mesmo e ver ali você vai encontrar Deus, ali você vai encontrar o caminho que a gente precisa para seguir. Ele cita Robson cita a questão 919 do Livro dos Espíritos e o capítulo 7 Perfeitos, é o capítulo 10, né? Pois dá uma lida lá, ó Espíritos. E às vezes a gente é o homem no mundo, também, ele fala muito disso. E aí a questão 919, quando ele fala desse reconhecimento da gente nos fazer essa avaliação. Então, essa semana, não sei se vocês têm o hábito de vir semanalmente, de vez em quando, assistem nas redes sociais. Vamos fazer um exercício juntos. Eu gosto muito, e essa limpeza do coração, eu gosto de fazer também de manhã e à noite. Porque a gente, em família, a gente agradece a Deus por restituir a alma ao corpo, por receber mais um dia de presente ali naquela refeição matinal. E a gente acolhe todas as oportunidades que vamos ter durante o dia. Então, esvaziar o coração, tirar 5 minutos. Eu pelo menos sento, coloco as mãos sobre a coxa ali e abro meu coração, porque a xícara tem que estar vazia para receber. E para as oportunidades, porque assim, nós seremos instrumentos para quê? Maria diz, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, estou pronto. E essa renovação diária, se a gente puder fazer também, não somente à noite ao deitar, a gente acolher. Então eu conto 60 respirações. 1, 2. Fecha os olhos, acalma o coração. Nossa mente hoje está muito atribulada, porque aí, não é só, em vários evangelhos cita, orar e vigiar. Mas em Marcos, por algum viés ali, alguém tomou uma nota diferente. Olhai, vigiai e orai. É o único evangelho que tem essa passagem com esses 3 verbos, dos 4. Então, quando a gente pega, olhar, porque a gente vê o irmão. E eu não vou lembrar as passagens, mas existe um nivelamento, porque a gente fala assim, mas eu não vou perdoar, eu não vou fazer, Só compreende. Você não precisa de amar por enquanto, não. Compreende que às vezes existem coisas que ainda você não está conseguindo ver. Que a gente vai conseguir ver quando a gente esvazia a xícara e se coloca à disposição para o auxílio do Evangelho, naquele ser que está ali, colocado de pronto, que a gente não sabe por quê. E quando a gente já passa o degrau da compreensão, a gente começa a ter a tolerância, a paciência. Aí a gente começa a ver um pouquinho mais do que é o amor. Porque no casal, a gente já ama de uma vez, a gente diz que ama para casar, mas depois vai tentar compreender, eu estou tentando compreender assim. Depois vai ter a tolerância, depois vai ter a paciência. Mas tudo parece que compensa. Não, gente, lembra do início que eu falei com vocês? Tem que ser com? Tem que ser com? Para ficar mais? Vou traduzir para o pessoal que está no YouTube. Tem que ser com Jesus para ficar mais leve. Porque o fardo é pesado. Com Jesus? Não. E o jugo? Amém. O jugo é leve. Então ele tem que ser suave. Ser leve. Com Jesus ele fica tudo mais leve. E de quando a gente vai na fonte lá, porque a samaritana, ela tinha que ir num horário específico, porque ela não era uma mulher pura. Ela já tinha casado 7 vezes lá. Então quando ela vai e encontra Jesus, tem uma inversão ali, que normalmente o homem que tira a água para a mulher, aí quem tira a água para quem? Ela tira a água para Jesus e dá-lhe de beber.
E ele oferece para ela a água da vida, que nunca mais ela vai ter a sede. Posso acrescentar Só só um uma minuto. coisa no tempo? Pode falar? Um minuto. Não vou nem te dar o microfone. 30 segundos. Não, pode largar a mão. Porque senão ele toma a costa. Experiência. Não se compra, não se importa. A gente vive. E então, a humildade, ela tem início na aceitação. Se eu não aceitar as oportunidades que estão me vindo hoje, neste dia 3 de novembro, neste dia 4 de novembro, neste dia 5 de novembro, está lá em nosso lar. Quem sabe preservar pode, quem sabe preservar pode usufruir. Para sermos exatos na finalização, eu não tenho nenhuma passagem especial para trazer para vocês, mas eu tenho um convite para que, além desse processo interior de manhã e fazê-lo à noite, cultivem o Evangelho diariamente nos lares de vocês. Semanalmente o culto, mas diariamente cultive o amor, a humildade. Ela foi o primeiro passo, segundo as bem-aventuranças. Então eu compartilho com vocês uma experiência que eu venho fazendo em família, e isso nos faz sermos cada dia mais compreensivos um com o outro, né? Da gente esvaziar a xícara todos os dias, não só para o novo que está vindo, mas para acolher, e também às vezes a gente estar junto ali. Então é uma experiência, não é só um púlpito aqui que eu estou falando com vocês, não, é a gente experienciar Jesus diariamente em nossas vidas. Gratidão pela oportunidade e gratidão pelos ouvintes. Agradecemos a Vanessa, né, por preparar para nós o estudo, a sua disponibilidade, estar aqui conosco hoje. E ela enfatizou bastante, né, pessoal, a questão do orgulho e da soberba, né, de estarmos acima. E é isso que nos afasta da humildade, né? E ela trouxe também a questão de compreender o próximo. Para compreender, nós precisamos de paciência. Chico Xavier trouxe para nós que a paciência desencadeia todos os mecanismos da maldade. Todos os mecanismos da maldade. E a paciência, ela nos aproxima do outro, nos aproxima do irmão. Ela traz para a gente a sintonia da convivência. É o que nós estamos precisando muito hoje, né? Nesse mundo aí corrido, nesse mundo tribulado, muitas das vezes deixamos de olhar para o outro, de compreender, né? De abrir o coração, de ser humilde de coração. É isso que a gente está buscando hoje dentro dessa reflexão, desse entendimento. E agradeço a todos aí por estar conosco hoje. Nós vamos fazer a nossa prece final. Após a prece final, nós vamos ter o passe. Quem sentir, né, vontade do passe, só fazer a fila aqui à direita e será atendido. Eu vou convidar então a Olga para fazer a prece final com nós. Ô, gente, enquanto a Vanessa falava em mim, eu veio em minha mente a canção do perdão, que foi uma palestra do Haroldo que eu ouvi hoje falando lá na Cidade Franca sobre o perdão. Então eu pediria licença a vocês, viu, Antônio, antes de proferir a prece, de cantar a canção do perdão.
Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando sua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende, calunia. Esquece todo mal e encontrarás a alegria. Perdoar sem por humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando, perdoando. Nós sabemos quão difícil é perdoar. Perdoar não é esquecer, porque se a gente esquece, pode cometer o mesmo erro e termos a dificuldade de perdoar novamente. Podemos lembrar de algo que nos machucou numa época, mas enquanto a gente continuar algemado com o sentimento de raiva, de ira, mandando sentimentos negativos para aquele que nos ofende, para aquele que nos calúnia, nós estamos algemados a outra pessoa. E enquanto a gente ora e perdoa com o coração, podemos lembrar sem mágoa, sem ressentimento. E nós rogamos a Jesus, nosso mensageiro divino, para que aqueça cada coração que aqui encontra nessa noite, nas duas dimensões de vida. Os corações que se encontram hospitalizados, debaixo das marquises, nos orfanatos, nas casas de repouso. Onde quer que haja dor, Mestre Jesus, a sua luz, a sua paz, como Antônio disse, paciência é a paz, é a ciência da paz, que ainda temos tanta dificuldade dessa vivência, dessa virtude, assim como da humanidade. Mas acreditando no amor que Jesus nos trouxe, vamos paulatinamente trabalhando esses sentimentos, essas virtudes que nos aproximam do nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo gratidão a cada dia, a cada manhã, por tudo que nos acontece. Como nos disse Paulo, em tudo dai graças. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espiritualidade Maior, pelo dom da vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.